seja bem-vindo para o curso de Prevenção de Acidentes para componentes DCIPA, Módulo 1, Acidente do Trabalho. O que leva ao acidente de trabalho na empresa? Condições inseguras no posto de trabalho, falhas ou ausências de procedimentos de segurança, ações displicentes ou inseguras no trabalho, falta de valorização do fator segurança no processo produtivo. Isso gera o acidente. Qual a estratégia para não ocorrer o acidente do trabalho? Mudança comportamental, enfocando prioritariamente a segurança do trabalho, melhoria constante do ambiente de trabalho. E qual a meta com tudo isso? Redução de perdas, redução de acidentes, redução de custos, que vai gerar o lucro. Acidente do trabalho, conceito prevencionista. São todas as ocorrências indesejáveis que interrompem o trabalho e causam ou têm potencial para causar ferimentos em alguém, ou algum tipo de perda à empresa, ou ambos ao mesmo tempo. Doença profissional. Entende-se por doença profissional aquela inerente ou peculiar a determinado ramo de atividade, dispensando a comprovação de nexo causal. Exemplo: um trabalhador que trabalhe numa cerâmica onde é utilizada sílica, vindo a adquirir silicose, bastará comprovar que trabalha na cerâmica ou trabalhou para ficar comprovada a doença profissional, dispensando qualquer tipo de outra prova. Doença do trabalho. A doença do trabalho diferencia-se da doença profissional em vários pontos. Ela resulta de condições especiais em que o trabalho é exercido e com ele se relaciona-se diretamente. Sendo uma doença genérica que acomete qualquer pessoa, exige a comprovação de nexo causal, ou seja, o trabalhador deverá comprovar haver adquirido a doença no exercício do trabalho. Exemplo: a tuberculose poderá ser doença do trabalho com relação àquele segurado que comprovar tê-la adquirido no exercício do trabalho em uma câmara frigorífica. Acidente de trajeto é aquele sofrido pelo empregado no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquele, desde que ele esteja na rota mencionada para a empresa, quando solicitou o vale-transporte. Acidentes do trabalho, consequências. Responsabilidade em sentido geral, exprime obrigação de responder por alguma coisa, obrigações de satisfazer. Responsabilidade civil, obrigação de reparar o dano ou de ressarcir o dano causado por ofensa ou violação de direito. Acidentes do trabalho e consequências. Responsabilidade penal, obrigação de sofrer castigo ou incorrer em sanções penais impostas ao agente de fato ou omissão criminosa. É sempre pessoal. Crime, infração contrária aos costumes, à moral e à lei, que é legalmente punida ou que é reprovada pela consciência, podendo ser culposo ou doloso. Causas de acidente do trabalho. Atos inseguros relacionados com falhas humanas, condições inseguras relacionadas com as condições de trabalho. Causas do acidente do trabalho. Ato inseguro é todo ato do trabalhador que contraria normas e procedimentos que visam a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A Portaria 3214, NR1, item 1.7, subitem 1, define a responsabilidade com relação ao ato inseguro. Cabe ao empregador prevenir atos inseguros no desempenho do trabalho. Causas do acidente do trabalho, condição insegura. Deve ser lembrado que essas condições estão presentes no ambiente de trabalho pelo simples fato que foi instaladas por decisão, acompanhamento inadequado e ou mau comportamento das pessoas que observaram ou não o desenvolvimento das situações de risco daqueles que estão exercendo ou vão exercer atividades. Consequências dos acidentes do trabalho. Para o trabalhador: ferimento, afastamento do trabalho, redução do salário, dependência do seguro INSS, insegurança quanto à manutenção do emprego. Para a empresa: pagamento dos primeiros 15 dias do afastamento da contratação de novos funcionários, do trabalhador afastado. Consequências dos acidentes do trabalho. Para a família: impacto da notícia, redução no orçamento, despesas com os remédios, tratamento. Para o país: um trabalhador a menos produzindo e um segundo a mais para bancar. Todos nós acabamos pagando. Muito bem, chegamos ao fim do módulo 1. Agora clique no link e assista o filme Acidente Zero. Muito obrigado.